Bem-vindo ao Devocional 2024. Hoje Neemias capítulo 7, 8 e 9 com os seguintes assuntos. Aprenda a montar a sua equipe. A maratona da leitura nas Escrituras Sagradas. E qual a sua reação ao ler e ouvir a palavra de Deus? No capítulo 7, no versículo 1 ao 4, a palavra de Deus mostra que Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Lembre-se que os muros haviam terminado, mas ainda havia necessidade de obras e reconstruções dentro da cidade, além da vida em comunhão e aliança reafirmada com Deus. A palavra de Deus diz: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, a cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Ao montar a sua equipe, entre caráter e habilidade, fique com quem tem caráter, pois habilidade se constrói. Já o caráter é questão de essência. Neemias foi sábio na escolha destes homens para estabelecer, de certa forma, o bom andamento da sua administração como gestor público naquela cidade. No capítulo 8, no versículo 3, quando Esdras lê a lei diante de todo o povo, a palavra de Deus diz assim, que interessante. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Segundo parece, o povo queria essa maratona de leitura prolongada das Escrituras. Somente 4 ou 5 dias se haviam passado desde a conclusão dos muros, e todos experimentavam a sensação viva de fazer parte de um milagre. Esdras havia ensinado a lei. Você pode ver isso lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Mas terminar os muros parece ter lhes inspirado novo interesse por descobrir o que Deus esperava de cada um deles. No capítulo 9, no versículo 1 ao 3, nós vemos um momento em que a palavra de Deus ela produz uma reação. Diz: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Qual tem sido a sua reação ao ler e ouvir as palavras de Deus? A palavra de Deus ela nos constrange com respeito aos nossos pecados, que são frutos da natureza humana, a natureza segundo Adão. Mas também a palavra de Deus ela nos anima e nos conduz a adorar a Deus para construirmos relacionamento com Ele. No versículo 5 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus mostra o seguinte: os levitas Jesuá,
Cadmiel, Bani, Razabaneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. E aí segue estes versículos até o versículo 38, mostrando nesse momento uma expressão de rendição a Deus. Depois de quase um mês de preparo espiritual, os judeus estavam prontos para estabelecer aliança fiel com Deus. Você pode ver isso no versículo 38 deste capítulo. Essa oração resumia todas as horas de ensino das Escrituras que haviam recebido. Recontava, sem hesitarem, a inclinação deles para o pecado ao longo da história e como Deus sempre esteve disposto a agir com misericórdia. Esse entendimento era essencial para que não oscilassem na resolução de servir a Deus. No versículo 16 deste capítulo, a palavra de Deus diz: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Em meio à oração, eles mencionaram estas palavras que significam o seguinte: teimosia em submeter de má vontade aos desejos de Deus. Isso é o que significa dura cerviz. É comparado a um boi teimoso ou a outro animal que se recusa a ser levado por seu dono. O, abre aspas, pescoço duro, fecha aspas, não se dobra para onde é dirigido. Ela também é uma expressão que trazia à mente os filhos rebeldes que resistem à instrução do seu pai. Você pode ver isso com mais detalhes em Êxodo, capítulo 32, versículo 9, e Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. E para terminar, o versículo 20 deste capítulo diz assim: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Como é maravilhoso ver o cuidado de Deus para conosco. Tal como naqueles dias Ele enviou o seu Santo Espírito para nos ensinar e nos guiar. Nos dá o pão nosso de cada dia para nos sustentar e a água para saciar a nossa sede, principalmente sede de justiça. Se te ajudou o devocional de hoje, clica no aviãozinho, não esqueça, e envie a todos os seus contatos. Coloque no seu story, nas suas redes sociais, na sua lista de transmissão, para assim alcançarmos mais pessoas e receberem esta mensagem leve e suave. Deixe o seu comentário e o seu like. Amanhã eu volto com você. Que Deus te abençoe. Você é especial para Deus.